Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. 15 dias atrás, quando nós lemos aquela parábola da vinha, onde os responsáveis mataram os enviados do Senhor e depois mandou seu filho e disseram: este é o filho, este é o herdeiro, vamos matá-lo. E nós ficamos donos, proprietários da vinha, que é do Senhor, Deus. Na conclusão dessa leitura, aqui na missa não foi lida a conclusão, mas a conclusão aqui diz assim, que depois Jesus ele fez uma grande observação mostrando que vocês que receberam essa vinha e não produziram e não entregaram os frutos, essa vinha vai ser tirada de vocês e entregue para outros que vão produzir os frutos. Jesus está se referindo às autoridades. A partir do capítulo 20 ele vem falando, Jesus entrou em Jerusalém e ele está já tentando mostrar, inclusive para a multidão que vem acompanhando Jesus, estamos em Jerusalém, que o povo que ele tinha visitado, de aldeia em aldeia, o povo que ele tinha curado em todo canto, abrindo os olhos dos cegos, curando todas as pessoas, perdoando os pecados, esse povo se encontra numa situação dessa, por quê?
porque aparecem ovelhas que não têm pastor. Os pastores que estão em Jerusalém, dentro do templo, todas as autoridades, os grandes sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, todos eles estão posicionados lá no templo para os sacerdotes administrar e fazer o serviço religioso no templo, enquanto o conselho grande é para a administração, o país inteiro, fazer com que o povo possa viver com dignidade, ter atendimento, ter assistência. Mas Jesus percebe que não tem nada. Por isso que ele entra em Jerusalém. Entra no templo depois. Entrando em Jerusalém, é conclamado como o descendente de Davi, que vai ocupar o trono, vai ser o rei deles. Jesus entra no templo, observa as coisas e diz: vocês fizeram da casa de oração um covil de ladrões. E a partir disso, começa então uma preocupação grande das autoridades, porque o povo tem com ele o apoio de toda a multidão que vinha acompanhando ele, por onde ele passou antes de entrar em Jerusalém, exatamente por causa das benfeitorias que Jesus fazia com todo mundo. Então, após essa leitura que nós lemos 15 dias atrás, da vinha do Senhor, a conclusão que eu acabei não lendo aqui, a conclusão diz assim: os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Lógico, é eles que não estão assumindo a responsabilidade, é eles que não estão produzindo os frutos, e por isso eles vão ser tirados e colocar outros responsáveis que dão conta do recado e atendem o povo, e faz o bem para o povo, e não faz as coisas simplesmente por seus interesses, o que convinha para eles, e o povo abandonado ao léu. Aí continua, versículo 46. Então, eles procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões que vinham acompanhando Jesus, que presenciaram os seus frutos, as curas, a sua pregação. Tiveram medo das multidões, pois elas, as autoridades, pois as multidões consideravam realmente Jesus um profeta. Agora, diante disso, Jesus conta 3 parábolas para as autoridades, para os fariseus, para os saduceus, para os anciãos do povo. E após essas 3 parábolas, então chega a vez deles. Está tendo um embate grande, uma briga grande entre Jesus e as autoridades. Jesus mostra a irresponsabilidade deles. E eles agora vão tentar pegar Jesus em alguma coisa para tentar prendê-lo e entregá-lo a Pilatos para matá-lo. Nós estamos nessa última semana antes de começar a ceia do Senhor. Depois da ceia, aí tem a prisão, através de Judas, depois julga ele no Sinédrio, depois leva Jesus para Pilatos, e a gritaria que eles arrumaram para ir dizer, escolhemos para libertar Barabás e não Jesus, mata Jesus, crucifica-o. Nós estamos uma semana longe desses atos que nós celebramos na Semana Santa. Portanto, agora vai vir da parte deles os ataques a Jesus. 3 ataques, coloca. São 3. Uma nós vamos ler hoje, essa aqui. Outra não vai ser lida. Junto os saduceus, que tentam banalizar Jesus sobre a questão da ressurreição.
E a terceira é com um doutor da lei sobre o maior mandamento. Esse nós vamos ler domingo que vem. Então, vamos voltar à nossa leitura de hoje. A nossa leitura de hoje se torna muito importante porque Jesus coloca uma questão central daqueles que estão no templo. Aqui são os discípulos dos fariseus e os herodianos que vão primeiro tentar abordar Jesus para pegá-lo em alguma coisa, e como ele disse aqui, Jesus percebeu a maldade deles, primeiro elogia, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus, tudo é verdade. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, não é parcial, mas julga as pessoas de verdade, não pela aparência. Então, um grande elogio, a pessoa depois coloca a cilada. Dize-nos então. E quem está perguntando, então, são os discípulos dos fariseus e os herodianos, que eram dois grupos opostos na época, brigavam entre si, um não aceitava o outro, tinham interesses diferentes, mas para atacar Jesus vão se unir, porque todos que estão lá, os grupos em Jerusalém, o ideal deles agora é como vamos tirar esse homem do meio, porque ele está nos incomodando, está revelando o que nós estamos fazendo, está tirando o pano da mesa para revelar o que está por debaixo do pano, e nós temos que acabar com ele. Não conseguiram prendê-lo por causa da multidão, mas agora vai 3 ataques, vai. E a pergunta que eles fazem para ele é sobre o imposto. O imposto era pago aos romanos, porque os romanos, em 64 antes de Jesus, eles invadiram, como invadiram toda a Europa daquele tempo. Quem estuda um pouco a história daquele tempo, percebe que ao redor de todo o Mediterrâneo, todos os países ao redor do Mediterrâneo eram ocupados pelo Império Romano. O Império Romano tinha força, tinha poder. Quando ganhava um país, ele exigia que mandasse homens para ir nas guerras, para vencer outros países, e assim que fizeram com a terra de Jesus. Invadiram 64 e a partir daí toda a terra é do imperador romano, que o título era César. Aqui no Brasil o título é presidente, em outros países o título é rei, e no Egito o título é o faraó, porém tem um nome depois do faraó. Então, ele começa a exigir, quando um país domina outro, começa a exigir, além de outras coisas, o imposto. Que no original grego a palavra é chamada censo. Lembram do censo que o imperador fez, escrito em Lucas, né? E onde José e Maria, por serem nascidos descendentes de Davi, tinham que ir de Nazaré até Belém, 130 quilômetros longe, a pé, Maria grávida, e aí Jesus nascer em Belém, por causa do censo, para ele saber quantos homens, quantas mulheres tem no seu domínio agora, para poder cobrar de cada um o imposto, o censo. Aí é um peso muito grande para o povo, porque era obrigado, não tem como escapar. Cada um tem que pagar esse imposto para o poder dominante, que nessa época eram os romanos, representados pelo César naquele tempo. Então aí eles fazem uma pergunta caprichosa, que diz assim: porque Jesus ainda responde, Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostra-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Os fariseus eram tão religiosos, tão estritos à lei, que na lei estava escrito que você não pode carregar e entrar, principalmente no templo, com qualquer coisa que tenha imagem, a não ser imagem de Deus. Não podiam fazer imagem nenhuma, inclusive
Isso tem a ver no primeiro mandamento, que toda criançada, todos nós sabemos, né? O primeiro mandamento diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Isso está no Êxodo, capítulo 20. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles. Aí quando Jesus pede uma moeda, os fariseus e os herodianos, quem tinha no bolso, tirou do bolso uma moeda. Era um denário, moeda romana, com o rosto do imperador. Com o rosto do imperador. E com uma palavra escrita. Por isso que Jesus pergunta de quem é a figura e a inscrição dessa moeda. E a moeda tinha escrito assim: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto, sumo sacerdote. O rosto do imperador de Roma e esses dizeres não aparecem no Evangelho. Jesus pediu, mas não conta no Evangelho, mas tem escrito porque lá em Roma tem essa moeda daquele tempo com esses escritos: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Divino é Deus, sumo sacerdote. Quer dizer, eles têm a imagem no bolso, na moeda, e quando você tem essa moeda no bolso, significa que você aceita ser súdito desse divino Augusto. O seu Deus agora não é o Deus Criador, mas é o César de Roma. É por isso que a igreja, ela colocou e caçou no Antigo Testamento uma leitura para nos ajudar a interpretar esse pedaço do Evangelho. Quando na primeira leitura, ela foi lá buscar no profeta Isaías algo que ele vai dizer sobre um tal de Ciro, que era rei da Pérsia, que cresceu e acabou invadindo a Babilônia, derrubando a Babilônia, onde o povo de Israel, em 570 anos antes de Cristo, ele foi levado como escravo. E ficaram lá 50 anos. Depois de 50 anos, um outro poderio grande surgiu, que é a Pérsia, através de Ciro, e Ciro vai avançar em cima da Babilônia, ganha a Babilônia toda, e ele se torna o rei maior daquela área toda, e aí ele proclama libertação para todos os escravos. E o povo de Israel, então, podia voltar à sua terra. O profeta Isaías, ele fala muito sobre essa volta, sobre o desejo deles de voltar à sua terra. E o trecho que foi escrito, ele tem a ver exatamente com quem é o único e verdadeiro Deus. A quem eu devo prestar culto, prestar homenagem, a quem eu devo obedecer, a quem eu devo fazer a sua vontade. Essa é uma questão estratégica para a nossa fé. Será que eu acredito e tenho como minha fé o único verdadeiro Deus? Isso é fundamental. O Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 3, ele vai dizer lá o que é a vida eterna. Quem é que tem ou vive a vida eterna? Aquele que reconhece o único, o verdadeiro Deus e ouve e vive o projeto do seu Filho Jesus Cristo, porque o único verdadeiro Deus é que nos faz sermos irmãos todos, independente da raça, da nação, independente da cor, independente da orientação sexual. Todos nós somos filhos de Deus, seja nós que estamos aqui, da minha família, seja os meus vizinhos, seja quem cria a fraternidade, mas também os outros também são filhos de Deus, o único Deus, o único Deus. Conhecer esse único Deus é o segredo. E quem conhece o único Deus, então não faz qualquer coisa. Faz só aquilo que constrói a vida. Faz só aquilo que gera fraternidade. Faz só aquilo que ama. Não se deixa dominar pelo ódio, pela vingança. Não se deixa enganar
por um outro Deus, que o evangelista Mateus chama o mamon, o Deus, o dinheiro. Quem tem o dinheiro como seu princípio da vida, reza muito, louva muito, faz de tudo, mas ele é dirigido não pelos princípios de Deus Pai, que quer o bem a todos os seus filhos, mas é dirigido por seu interesse por dinheiro. Por isso que precisa escolher. E essa é a questão na nossa leitura de hoje. Por isso a primeira leitura, ele repete 2, 3 vezes. Isso diz o Senhor sobre Ciro. Ciro nem era judeu. Era um rei estrangeiro, mas Deus vai utilizar esse rei estrangeiro para derrubar um dominador que escravizava o povo. Isso diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Ungido é uma palavra que significa Messias em hebraico, que em grego é Cristo. Portanto, ele está chamando já aqui o Cristo, o Messias, que seria o libertador. Ele vai libertar o seu povo da escravidão, o povo de Deus da escravidão, e voltar para a terra de Israel. Então diz assim: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões, por causa do meu povo Jacó, que está lá escravo na Babilônia, e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, revesti-te e não me reconhecestes. Na realidade, Ciro era estrangeiro, não reconheceu o único verdadeiro Deus que foi revelado para nós pela tradição toda do povo de Israel, esse que está escravizado. Mas o Ciro não conhece, mas ele vai fazer a vontade de Deus sem ele reconhecer. E diz assim: eu sou o Senhor, e não existe outro. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Não é, quer dizer, todos os outros são falsos, enganosos, aparência, e que a maioria das pessoas cai atrás desses outros deuses. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim, é o profeta Isaías falando como se fosse a palavra de Deus, é um oráculo isso, né? Então, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim, outro não existe. Eu sou o Senhor, e não há outro. Essa é a essência da nossa fé. Tanto é assim que a igreja colocou isso exatamente na profissão de fé, que nós rezamos todo domingo, logo após a homilia. Eu creio Todo-Poderoso. Ele, não existe outro. Mas será que aquilo em quem eu acredito é esse? Ou colocaram na minha cabeça, no meu coração, um outro, que tem outros interesses, que favorece grupo contra outro grupo? Isso não é o verdadeiro. Qualquer outro que me leva a odiar, não é o Deus verdadeiro. Qualquer outro que não me leva para ter fraternidade e paz, e ajudar uns aos outros, não é o verdadeiro. Agora, qualquer pessoa é levada para viver na fraternidade como irmão, que ajuda, que é solidária, que se revolta quando vê alguém sofrer e precisa ajudar, aí sim, aí esse é o verdadeiro Deus, porque eu sinto a dor dos meus irmãos que estão sofrendo. Hoje eu vi uma fotografia lá em Gaza, onde está tendo essa guerra. Um bombeiro olhando aos prédios caídos, escutando os gritos de gente lá embaixo, diz: não posso fazer nada, porque nem instrumentos nós temos para tirar as pessoas que estão... Imagina a angústia desse bombeiro que foi criado e formado para poder ajudar as pessoas nesses momentos tão difíceis, olhando e ver a pessoa morrer sem poder ajudar. O Deus dele é o verdadeiro. Então a questão nossa aqui, na nossa leitura, é exatamente isso. Os fariseus, os herodianos, os sumos sacerdotes, os grandes sacerdotes, os anciãos do povo,
os doutores da lei, eles não têm o verdadeiro Deus. Aparentemente, para o povo sim, porque faz igrejas bonitas, templo bonito, disseram os apóstolos mais tarde no livro de Mateus, disseram, veja que grande construções, que maravilha. O Evangelho já tinha contado antes aquela parábola da figueira. Quando Jesus, voltando de Betânia para Jerusalém para ir pregar dentro do templo, ele viu uma figueira frondosa, grande, folhas bonitas, verdes, tudo. Que beleza! Se admira dessa. Eu vou comer porque tenho fome. Eu vou pegar uma figueira, um figo para comer. Chegou lá, abriu. Cadê os frutos? É só aparência. Isso é o templo. Veja que grandes construções. Jesus pergunta: cadê os frutos? Os frutos é o roubo. Os frutos é o engano. Os frutos é a aparência. Eles chamam em nome de Deus o povo todo, e o povo, na sua sinceridade, ele vai lá no templo pensando que é para o verdadeiro e o único Deus, e no coração isso é verdadeiro, mas não percebem que estão sendo roubados e assassinados. A vida deles vai piorando, é um roubo constante. Em nome, disse Jesus, fizeram da casa de oração um covil de ladrões. E é por isso o embate grande. Então Jesus diz: me mostra a moeda. De quem é a imagem? E aí eles disseram: é do César. Pois é, então dai a César, devolvei. O verbo que usa no grego não é dai, não é vai dar, é devolver. Devolvem a César, ao imperador de Roma, o que é dele. O que é dele? Os soldados são deles. A permanência deles lá na terra de Israel daquele tempo, 2000 anos atrás. Todos os soldados, a dominação é dele. Volte, devolvem, vão embora. Deixa o povo livre como era antes. Aí Jesus acrescenta mais uma. Mas devolver a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? No Salmo a gente cantou: Deus é o Criador do céu e da terra. É o Criador. A terra toda é dele, de Deus. Para quem vai ser a terra? Para todos os que nascem dela. Não é para aquele dominador lá que se apodera e divide ela entre os grandes dele e escraviza todo mundo para trabalhar para esse grande ditador, como acontece no mundo. Agora, o que é de Deus, portanto? É a terra de Deus. Devolve a terra para o povo. O que mais é de Deus? O povo é de Deus. Deixa livre esse povo, para poder se organizar como ele quer se organizar. Cada povo se organiza como gostaria de se organizar. Se for o verdadeiro Deus, vai se organizar na fraternidade, vai se organizar na justiça, vai interessar por todos, vai dar atenção especial aos mais frágeis, como faz a mãe em casa. A criança mais frágil dá mais atenção. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é mencionado na sequência, na leitura, que permanecem vivos. Invocamos eles, presentes na memória nossa. Quem segue o verdadeiro, o único verdadeiro Deus, vive como irmão. Jesus vai mostrar isso. Por isso que é o centro do Evangelho de Marcos. Ele fala uma frase que vocês já conhecem aqui, que diz assim: o que é o reino de Deus? O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? É que nós vivamos, mais alto é que nós vivamos, isso, vivamos em paz uns com os outros. Esse é o desejo de Deus, quando for o verdadeiro e o único. Onde tem briga, Deus não está presente. O verdadeiro é o falso, é o enganoso.
Então essa leitura é de suma importância que faz. Será que eu sigo o único verdadeiro Deus? Será que eu tenho essas atitudes que Jesus me ensinou de viver como irmão, de criar fraternidade, que em todas as situações que eu encontro, eu me disponho para ajudar, para criar a paz? Esse é o desafio que essa leitura faz. O Deus em quem creio é o Deus libertador, é o Deus que quer o bem a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,